Concavidade e pontos de inflexão. A função f é côncava para cima no intervalo aberto I se as inclinações das retas tangentes ao gráfico da função são crescentes, isto é, se a derivada primeira é uma função crescente em I. A função é côncava para baixo no intervalo aberto I se as inclinações das retas tangentes ao gráfico da função são decrescentes, isto é, se a derivada primeira é uma função decrescente em I. Nós sabemos da aula anterior que a função f' vai ser crescente nos intervalos onde a sua derivada primeira, isto é, onde f' é positiva, e vai ser uma função decrescente nos intervalos onde sua derivada primeira, isto é, onde f' é negativa. Com isso, nós obtemos o teorema 1, que afirma que se a função f é duas vezes derivável no intervalo aberto I, e se a derivada segunda é positiva para todo x do intervalo I, então a derivada primeira é uma função crescente neste intervalo. Consequentemente, a função f é côncava para cima neste intervalo. Se a derivada segunda é negativa para todo x do intervalo I, então a derivada primeira vai ser uma função decrescente neste intervalo. Consequentemente, a função f é côncava para baixo neste intervalo. Nós podemos concluir do teorema 1 que para analisarmos a concavidade de uma função, basta estudarmos o sinal da derivada segunda da função. Nos intervalos onde a derivada segunda é positiva, a função é côncava para cima. Nos intervalos onde a derivada segunda é negativa, a função é côncava para baixo. Por exemplo, vamos analisar a concavidade desta parábola. Para isso, vamos estudar o sinal da derivada segunda dessa função. A derivada primeira é 2x menos 4 e a derivada segunda é 2. Nós temos aqui o gráfico da derivada segunda da função e o gráfico da função. Observe que a derivada segunda é sempre positiva para todo valor de x e a parábola é côncava para cima em todo o eixo x. Isso está de acordo com o teorema 1, onde a derivada segunda é positiva, a função é côncava para cima. No exemplo 2, para analisarmos a concavidade dessa função, vamos estudar o sinal da derivada segunda dessa função. A derivada primeira é 3x² menos 6x, a derivada segunda é 6x menos 6. Nós temos aqui o gráfico da derivada segunda da função e o gráfico da função. Observe que no intervalo de menos infinito até 1, a derivada segunda é negativa e neste mesmo intervalo a função é côncava para baixo. No intervalo de 1 até mais infinito, a derivada segunda é positiva e neste mesmo intervalo a função é côncava para cima. Onde a derivada segunda é negativa, a função é côncava para baixo. Onde a derivada segunda é positiva, a função é côncava para cima. Pontos de inflexão. Se a função f é contínua no intervalo aberto contendo x0 e muda de concavidade no ponto de coordenadas x0, f de x0, então nós dizemos que a função tem um ponto de inflexão em x0 e chamamos o ponto correspondente no gráfico de ponto de inflexão da função. Por exemplo, nesta figura, nós temos pontos de inflexão. Aqui, por exemplo, este ponto do gráfico
de coordenadas x0 e f de x0, ele é um ponto de inflexão dessa função, porque a função ela muda de concavidade aqui. A esquerda do x0 ela é côncava para baixo e a direita ela é côncava para cima. Aqui também, este é um ponto do gráfico que é um ponto de inflexão, porque ela muda de concavidade aqui. A esquerda do x0 côncava para cima, a direita do x0 côncava para baixo. Aqui também, este é um ponto do gráfico da função que é um ponto de inflexão. Observe que a esquerda do x0 ela é côncava para cima e a direita do x0 côncava para baixo. Este também é um ponto de inflexão, porque a função muda de concavidade aqui. A esquerda do x0 ela é côncava para baixo e a direita do x0 ela é côncava para cima. Se considerarmos a função do exemplo 2, nós podemos observar que o ponto do gráfico de coordenadas 1 e menos 1 é um ponto de inflexão dessa função, porque à esquerda do 1, a função é côncava para baixo, e à direita do 1, a função é côncava para cima. Isto é, ela mudou de concavidade nesse ponto, então ele é um ponto de inflexão dessa função. No exemplo 4, nós vamos determinar os pontos de inflexão dessa função. Para isso, vamos analisar o sinal da derivada segunda da função. Aqui nós temos a derivada primeira, que pode ser obtida usando regra do produto, e temos a derivada segunda. A derivada segunda é dada pelo produto dessas duas funções, uma função linear, isto é, uma reta, e a função exponencial neperiana. O sinal da derivada segunda é determinado pelo sinal dessa reta, porque a função exponencial é sempre positiva. Então, para estudarmos o sinal da derivada segunda, nós vamos estudar o sinal dessa reta, cujo gráfico se encontra aqui. Observe que essa reta ela é negativa à esquerda do número 2. Consequentemente, a derivada segunda vai ser negativa neste intervalo, de menos infinito até 2. No intervalo de 2 até mais infinito, essa reta é positiva. Consequentemente, a derivada segunda também é positiva neste intervalo. Então, nós concluímos que, no intervalo de menos infinito até 2, a função f é côncava para baixo, porque a derivada segunda é negativa aqui. E no intervalo de 2 até mais infinito, a função é côncava para cima, porque a derivada segunda é positiva neste intervalo. Observe que a função mudou de concavidade quando x é igual a 2. Então, nós concluímos que o ponto de coordenadas 2 e f de 2, ele é um ponto de inflexão da função. Observe que o f de 2 é igual a 2, que multiplica a exponencial de menos 2. Então, este é um ponto de inflexão dessa função, porque ela muda de concavidade aqui. A esquerda do 2 ela é côncava para baixo e a direita do 2 ela é côncava para cima. No exemplo 5, nós temos a função f de x igual a x mais 2 seno de x. Nós vamos considerar essa função no intervalo de 0 até 2π e vamos determinar os pontos de inflexão, estudando o sinal da derivada segunda da função. A derivada segunda é dada por menos 2 seno de x. A derivada segunda vai ser igual a 0 quando o seno é igual a 0. Neste intervalo aberto de 0 até 2π, o único valor de x aqui para o qual o seno é igual a 0 é π, quando x é igual a π.
Então, temos aqui uma tabela de sinais. Observe que no intervalo aberto de 0 até π, a função seno ela é positiva neste intervalo. Consequentemente, a derivada segunda é negativa neste intervalo. E a função f é côncava para baixo aqui. No intervalo aberto de π até 2π, a função seno é negativa. Consequentemente, a derivada segunda é positiva neste intervalo aberto. Então, pelo teorema 1, a função f é côncava para cima neste intervalo. Consequentemente, nós concluímos que, quando x é igual a π, a função muda de concavidade. Então, o ponto do gráfico de coordenadas π e o f de π, ou seja, o ponto do gráfico de coordenadas π e π, ele é um ponto de inflexão dessa função, porque ela muda de concavidade aqui. A esquerda ela é côncava para baixo e a direita desse ponto de abscissa π, ela é côncava para cima. No exemplo 6, vamos verificar se essa função possui pontos de inflexão. Para isso, vamos estudar o sinal da derivada segunda dessa função. A derivada primeira é 4x ao cubo, a derivada segunda é 12x ao quadrado. Observe que a derivada segunda é positiva para todo x diferente de zero. Então, no intervalo de menos infinito até zero, a derivada segunda é positiva. Ou seja, a função ela é côncava para cima neste intervalo. No intervalo aberto de zero até mais infinito, a derivada segunda também é positiva e a função é côncava para cima neste intervalo. Com isso, nós concluímos que a função ela não muda de concavidade. Tanto a esquerda do zero quanto a direita, ela tem a mesma concavidade. Então, o zero ele não é um ponto de inflexão dessa função. E como a derivada segunda é sempre positiva para todo valor de x diferente de zero, significa que a função ela vai ser sempre côncava para cima. Ou seja, essa função ela não tem pontos de inflexão, porque essa função ela nunca muda de concavidade. Agora nós vamos estudar o teste da derivada segunda. Ele diz o seguinte: suponha que a função seja duas vezes derivável em x0 e suponha que o x0 seja um ponto estacionário da função, ou seja, o x0 é um ponto crítico onde a derivada primeira se anula. Se a derivada segunda é negativa no x0, então o x0 ele é um ponto de máximo relativo da função. Se a derivada segunda é positiva no x0, então o x0 é um ponto de mínimo relativo da função. Se a derivada segunda é igual a zero em x0, então o teste da derivada segunda é inconclusivo. Por exemplo, vamos determinar os pontos de extremos relativos dessa função. Os candidatos são os pontos críticos da função. E nós vamos utilizar o teste da derivada segunda. Os pontos críticos dessa função vão ser pontos estacionários, isto é, pontos onde a derivada primeira se anula, porque essa função ela é derivável para todo valor de x. Nós temos aqui a derivada primeira, ela vai ser igual a zero quando x for igual a zero, x igual a menos 1 ou x igual a 1. Então, esses são os três pontos críticos estacionários dessa função, que são os candidatos a pontos de extremos relativos. Para classificarmos esses pontos, nós vamos usar o teste da derivada segunda. Quando x é igual a menos 1, o valor da derivada segunda, nesse ponto, é menos 30,
isto é, ela é negativa neste ponto. Então, pelo teste da derivada segunda, este, o menos 1, ele é um ponto de máximo relativo da função. Quando x é igual a zero, a derivada segunda assume valor zero nesse ponto. Então, o teste da derivada segunda é inconclusivo. Quando x é igual a 1, o f duas linhas de 1 é 30, isto é um valor positivo. Então, pelo teste da derivada segunda, 1 é um ponto de mínimo relativo da função. Como o teste da derivada segunda é inconclusivo no ponto crítico estacionário zero, nós vamos tentar aplicar o teste da derivada primeira nesse ponto, para ver se conseguimos classificá-lo. O que diz o teste da derivada primeira? Nós vamos estudar o sinal da derivada primeira. Nós temos aqui, a derivada primeira é o produto dessas três funções. Construímos aqui um quadro de sinais. A função 15x² é sempre positiva, no intervalo de menos 1 até 0 e de 0 até 1. A função x mais 1 também é positiva nesses dois intervalos. E a função x menos 1 é negativa nesses dois intervalos. Consequentemente, a derivada primeira, como ela é o produto das três, ela vai ser negativa nesses dois intervalos. Com isso, nós concluímos que a derivada primeira ela não muda de sinal quando x é igual a zero, isto é, tanto à esquerda quanto à direita do zero, a derivada primeira tem o mesmo sinal. Isso significa que zero ele não é nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo relativo dessa função. Essa aula foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo Volume 1. Um abraço e até a próxima.